Bom dia. Estamos aqui para fazer mais uma gravação do episódio de Meditando, né, da TV Olos. E hoje eu quis trazer uma meditação que eu acho ela muito importante para a gente refletir. O que me encanta mais na meditação são as possibilidades que ela traz para a gente perceber o que está em volta da gente, o que acontece em torno da gente. E aí a gente fazer essa referência com a vida da gente. Todos esses programas que eu tenho trazido na TV Olos, se não me engano, nós já estamos no 5º ou 6º programa, não tem isso certo ainda. E ele faz justamente assim, trazer para o nosso cotidiano o que é as consequências de uma mente meditativa. Porque meditações, como eu falei no primeiro evento, existem várias maneiras. Você vai ter a que você adequa melhor. Mas meditar é muito além do que só estar naquele tempo, meia hora, 20 minutos, 1 hora, seja lá o tempo que você gastar na sua meditação própria, só naquele tempo ali. É igual sessão de terapia, ela não funciona só nos 50 minutos de consultório. É igual celebração de um ritual religioso. Ele não acontece só quando a gente está lá no templo, lá na casa de Deus, lá diante do pastor, do padre, seja qual religião que vocês abraçam e professam, né? Que seja no terreiro também, não importa. Ele está no nosso dia a dia, ele tem que vir para a nossa vida. Ele não pode ficar lá longe, ele tem que estar aqui dentro, ele tem que brotar dentro da gente. E eu estou fazendo essa gravação no dia de Reis, né, 6 de janeiro. E gosto de simbologia, como eu já falei para vocês, né? E essa simbologia de Reis me faz pensar muito nos presentes que os Reis Magos vieram trazer para o menino Jesus, né? O representante da nova era. E eu pergunto o que nós estamos trazendo para esse representante da nova era, independente de crença ou até se não acredita. Como a gente está trazendo as nossas riquezas interior para fora. E aí me veio umas situações que me incomodam já há bastante tempo. Há 8 anos eu sou terapeuta tântrica. O Tantra nasceu em mim, porque ele já existia fora de mim há muitos anos, mas eu comecei a colher esse chamado do Tantra há 8 anos. E nesse processo, eu acho assim que eu mudei muito. A minha percepção da vida, o processo de começar a meditar, o processo de começar a escutar o meu corpo, a responder às coisas que o meu corpo traz para mim, a refletir sobre essas questões, o que me incomoda, o que não, o que eu tenho que transcender da minha história, principalmente, né? Isso tudo é uma mente meditativa, é o Tantra que trouxe isso para a minha história. E eu sou muito agradecida por essa nova Silvia, né? Tanto que eu tenho um Sanyas, né? Que é Deva Manju, vocês devem ver por aí, né? Que ele significa beleza do divino. E é isso que eu busco, qual que é essa beleza da divindade no nosso universo, em cada um de nós, em mim mesma. E essa é a minha missão como terapeuta tântrica, é buscar isso de cada um de vocês também. Por isso a TV Olos está aí, por isso esse trabalho, né? E durante muito tempo dessa minha formação, eu venho trabalhando muitas questões do feminino. É uma situação que, lógico, que por ser mulher, ela me impacta de uma maneira muito particular, né? Sou criada numa família machista, né? Não tem jeito de ser diferente. Tive uma avó que sofreu muito por causa desse machismo e se resignou, mas não se calou. Ela não era uma pessoa que... Ela era uma pessoa silenciosa, mas o silêncio dela dizia muito. E eu aprendi, eu observava muito essa mulher, né? Então eu tenho muitas referências
que é dessa minha avó. E tive um pai que, homem, né, e tudo, mas ele não era o tipo machista. Tinha a, a questão do machismo, que é estrutural, né, claro, mas ele não via com esse olhar. O carinho que ele demonstrava pelas filhas, principalmente, era uma coisa assim muito particular, sabe, assim, de um homem que queria fazer mais, que era sensível a essas mulheres, mas que não sabia lidar com isso, né? Ele era um homem que, desculpa, que ele, por profissão, ele tinha que viajar muito, então ele foi muito ausente da nossa criação. Mas quando ele chegava, quando ele estava em casa, ele estava para nós, né? Mesmo que às vezes ele precisava dedicar trabalhos que sobrava para ele fazer mesmo fora das viagens, ele tinha esse olhar para os filhos e principalmente para as filhas. Então é uma pessoa que eu agradeço muito. E o meu olhar correu para esse lado da acessibilidade, coisa que não aconteceu com minhas irmãs, apesar delas também gostarem muito do meu pai, porque ele foi uma pessoa muito especial para nós e para as pessoas em nossa volta. E essas situações, assim, eu fui crescendo com essas questões, sabe? E até pouco tempo, acho que eu já falei isso aqui, não tenho certeza, mas acho que eu já falei isso em outro episódio, eu fui professora de uma escola. E essa escola, eu trabalhava com os meninos até o 9º ano do ensino fundamental 2, né? A gente parava antes do ensino médio. E a minha preocupação de trabalhar com esses meninos na minha matéria era muito trazer essa consciência do ser humano, das nossas fragilidades, né? Das nossas incertezas, dos nossos medos, das nossas angústias. E eu tinha uma responsabilidade muito grande com as meninas e com os meninos também, porque eu não conseguia, mesmo que o lado feminino marcasse muito em mim, fosse uma coisa muito forte, eu lutava muito para que a gente ocupasse o nosso lugar de direito, de ser reconhecida como pessoas, como cidadãs, e não só como mulher frágil, princesas e tudo mais, né? Mas eu também tinha um olhar para os meninos, sabe? Assim, a dificuldade deles de se posicionarem diante dessa vida que estava mudando e que eles não sabiam lidar com isso, né? Então, eu via dentro da escola muitos alunos novos, pequenos machistas ali crescendo e desenvolvendo e tomando força, né? A questão de ser confundido com homossexual era um terror, né? Ser sensível, chorar era uma coisa muito difícil para esses meus alunos e eram muito criticados pelos outros quando isso acontecia. E aí eu tinha que trabalhar essa essência, que chorar era possível, que era permitido para homem, que tem medo também, que é sensível também, que eles não são provedores de nada, que eles são pessoas que estão buscando, tanto quanto nós mulheres estavam buscando o nosso espaço. E que a gente iria confrontar com muita coisa que era fora dos nossos padrões. E a minha escuta, né, do social vem muito transcorrendo para isso. Há poucos, antes da pandemia, né, lá na CAIA, que é uma das empresas que eu trabalho, a gente cedia espaço, né, alugava espaço para um grupo de homens, para poderem conversar sobre essa questão da masculinidade. Eu nunca pude participar porque era só para homens e, lógico, é isso mesmo, está tudo certo, né? Não era isso que eu buscava entrar, mas assim, que eu queria ser uma mosquinha para ver o que era discutido, é lógico que eu queria, mas era um espaço deles e eu tinha que respeitar isso, né? Então, nunca tive grandes contatos com esse grupo, mas era uma coisa que eu achava interessante, era uma coisa que eu achava que a gente precisa estar atento a esse lugar do masculino nesse mundo também, com tantas demandas do feminino. E essas questões são questões assim que me pegam muito. Há pouco tempo eu conheci
rede social, eu não conheço pessoalmente, Peu Fonseca. E esbarrei com um texto dele. Eu conheço Babi Amaral, que é uma amiga do Peu Fonseca, e foi a Babi Amaral que me apresentou Peu Fonseca. E eu esbarrei com um texto dele que eu vou ler aqui para vocês. Deixa eu só pegar aqui para ler. Ele é pequenininho, mas olha a sensibilidade desse cara. E o Peu, ele me chamou muita atenção por isso. Ele é pai de, se não me engano, 4 ou 5 filhos, né? E a Luana, a esposa dele, eles são um casal voltado para a criação desses filhos, realmente. Aí ele diz, o texto é muito maior do que isso, eu tirei um pedaço desse texto para trazer hoje. Escolho carregar todo o meu peso e deitar a cabeça dele no colo de um semelhante e pedir, faça um carinho aqui no meu passado, ainda não cheguei no presente. Enquanto isso não acontece, quem sabe, fica aqui entre a gente, uma acariciando as mortes do outro, celebrando o luto de quem nem sabemos e fazemos disso um rito. Silêncio perante o agora. Sugiro que ficaremos a verdade. Sugiro que encaremos a verdade, desculpa. Só posso amar você, se antes eu, primeiro, a mim mesma amar. Olha que riqueza de texto de um homem sensível à causa do masculino, à causa do ser humano, porque aí também pode se dizer de uma mulher, né? Mas a sensibilidade. E seguindo o Peu Fonseca nas redes sociais, no Instagram principalmente, eu vejo como ele lida com os filhos, como ele enaltece e se preocupa com essa formação dos filhos, né? Babi Amaral é uma pessoa assim fantástica que eu admiro, assim, acho que vale a pena seguir Babi Amaral. Ela é uma atriz e ela tem uma expressão, né? Ela lê muito, ela apresenta muito texto de uma forma dramática, uma forma bem teatral, que assim coloca o texto num outro patamar. Essa história da arte sempre mexe comigo, né? E a gente, assim, em Dia de Reis, pensando nisso, que me trouxe esse questionamento da gente se posicionar diante da vida, né? Que essa é, acho que, a maior riqueza que a gente tem do pensamento de uma cabeça meditativa, de perceber as coisas em volta e trazer aquilo para uma significância e, a partir disso, fazer uma alteração. Hoje a minha proposta é chamar vocês para essa sociedade que a gente tem aí, para essa violência com a mulher, essa violência que existe com os homens também. Nós estamos muito agressivos com as pessoas e nós estamos ainda em construção, sabe? Aquela plaquinha, estamos em obra, acho que todo mundo devia ter isso em torno de si. Mas tem algumas pessoas que ainda não estão acordadas para essa necessidade de fazer diferença. E tá tudo bem, é o tempo delas. A gente já falou de tempo num evento passado, né? E a gente precisa de respeitar esses tempos, mas eu não preciso aceitar. Existe uma diferença entre respeitar e concordar com um tempo muito longo. E a nossa sociedade vem sofrendo isso. E nesse entorno de Dia de Reis, eu fiquei pensando muito nisso, sabe? Como que a gente está criando e como a gente está retornando para essa nova era, para esse rei da nova era, essas questões que precisam ser modificadas, que precisam ser cocriadas, que precisam ser alteradas, sabe? A gente está permitindo trazer essa sensação, esse sentimento, essa dor, reviver essa dor e desprender dela, porque se a gente não reconhece a nossa dor, a gente não muda, a gente reage, a gente só vai vivendo a vida sem parar para pensar a respeito disso, sem fazer as mudanças que a gente realmente precisa para que isso torne uma coisa melhor, né? Para que a gente respire mais a nossa humanidade. E Peu Fonseca me traz isso, sabe? Toda vez que eu escuto ele falar, que eu escuto ele mostrar as atitudes dos filhos, as reações dos filhos com as questões da vida, né? A mulher dele também.
me faz isso, sabe? E eu fico muito atenta a essas questões, tanto do feminismo, mas também do masculino que está doente, que está precisando de espaço, e que ele se tornou um vilão, né? Mas só que a gente confunde que quem é o vilão nessa história é o machismo, não é o masculino. E eu tô achando assim que esses homens estão muito desamparados desse colo. É por isso esse texto do Peu Fonseca, né, a grandeza dele, né, e aquela coisa assim, que Milton sempre canta, né, como não fui eu que disse isso. E é essa mensagem que eu queria deixar para a gente hoje, meditar em cima dela. Como eu estou lidando com isso, como eu percebo essa alteração do social, como eu percebo esse lugar do feminino, esse lugar do masculino, que está dentro da gente também, mas está no externo da gente também, tá? Então, mesmo já tendo passado, feliz Dia de Reis para vocês e que a gente traz o nosso melhor, nosso ouro, a nossa mirra e a nossa ciência toda para a gente fazer a diferença nesse mundo